Então, meus queridos, dando continuidade aos conceitos introdutórios da nossa abordagem terapêutica no paciente pós-Covid, a gente vai entrar agora no conceito de reabilitação pulmonar. Por quê? Porque mais na frente eu vou passar didaticamente para vocês como é que eu montei, né, uma estratégia de ação terapêutica onde eu incluía conceitos de reabilitação pulmonar para esse tipo de paciente. Já existem trabalhos sendo publicados, principalmente na China, no South China Morning Post, é um dos exemplos desses, em que eles falam que alguns pacientes que se curaram da doença, eles podem ter uma deteriorização da função pulmonar e asfixia ao andar rápido. O que significa isso? Significa o que a gente já falou no slide anterior, né? Que é justamente uma dificuldade de realizar as AVDs, de leve a média intensidade. E essa conclusão ela foi baseada em um estudo de um grupo de 12 pacientes que se recuperaram. 2 ou 3 deles não têm mais capacidade, perderam a funcionalidade, tá? Ao fazer o que podiam fazer antes. Isso foi dito por Owen Zhang, chefe do Centro de Doenças Infecciosas do Hospital Princess Margaret. Então, existem já colegas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, da equipe da nutrição, enfim, a equipe de linha de frente da Covid, né? E nós que estamos chegando na segunda linha, estamos percebendo que esses pacientes estão tendo essa queixa específica de falta de fôlego, de falta de condicionamento, que é um dos pré-requisitos para que ele seja encaixado num programa de reabilitação pulmonar. Porém, desenhado de forma para atender o paciente de Covid e não somente o paciente de POC, que é o grande carro-chefe da reabilitação pulmonar. Então agora a gente tem um outro público e esse outro público vai ser beneficiado através da reabilitação pulmonar. Muito bem. É uma terapia que ela é não farmacológica, tá? A gente tem diversos benefícios que a gente pode associar à reabilitação pulmonar, tá? É considerada mandatória para o manejo desses pacientes com esse tipo de queixa. Uma outra coisa importante para a gente falar, tá? É que ele é composto de tratamento físico, ou seja, de exercícios físicos, intervenções nutricionais, sessões educacionais são muito importantes, eu vou explicar para vocês, suporte psicológico, ambos voltados para quê? Para que o paciente tenha o automanejo das mudanças de comportamento. Desde o início que ele teve essa patologia, isso gerou diversos traumas, diversas situações que fazem com que o sistema respiratório atue em forma de gatilho de forma errada, né? A gente sabe que o sistema emocional e o sistema respiratório tem uma ligação de trabalho muito delicada, muito tênue, mas muito forte ao mesmo tempo assim. Por exemplo, problemas de ansiedade levam à falta de ar e falta de ar levam à ansiedade. Então é uma doença que tem uma história de medo, de trauma, de ansiedade, pelo próprio desconhecimento da doença, e não só medo do paciente propriamente dito, quem está sofrendo ali a doença na carne, mas da equipe que está tratando também sofre esse problema. E essa ansiedade, esse medo da equipe pode ser percebida pelo paciente e isso só vai aumentar ainda mais a sua falta de ar, a sua dispneia, porque há uma conexão entre a questão emocional com a questão respiratória. Então, para tratar a nível de reabilitação pulmonar, a gente precisa de uma equipe, de um suporte de profissionais, tá? Principalmente psicólogo, além do fisioterapeuta. Entra o psicólogo, entra o nutricionista, que eu já falei, né, no slide anterior. Entra, é claro, o acompanhamento do clínico, né, do pneumologista, que acompanha esse paciente, né, que assinou a sua alta, que faz um acompanhamento de follow-up desse paciente, né? Então, há vários profissionais atuando para o contexto do conceito de reabilitação. Como é que eu faço, professora? Porque eu estou no meu consultório, eu atendo sozinha no meu consultório e eu não tenho um nutricionista, eu não tenho um colega
psicólogo, eu não tenho psiquiatra para me dar suporte, eu não tenho clínico para dar suporte. Você vai referenciar o seu paciente. É o que você vai fazer. Você vai dar a César o que é de César. Então, olha, eu vou trabalhar a questão muscular respiratória, a questão de padrão respiratório, a sua melhora da sua função de troca gasosa, eu vou fortalecer a sua musculatura, mas eu preciso que você procure um nutricionista, retorne ao seu médico. Eu vou fazer um relatório e esse relatório quero que você entregue ao seu médico para que ele tenha esse feedback meu do que eu estou fazendo, do que eu avaliei, do que eu propus para a sua reabilitação. É muito importante que você tenha um acompanhamento psicológico, uma doença nova, agressiva, com risco iminente de morte, com longo período de internação. Isso tudo faz com que gatilhos emocionais se instalem e então um suporte psicológico é sine qua non. Então, quando a gente fala de reabilitação pulmonar, a gente está falando de uma série de profissionais atuando nessa pessoa. Inclusive um que eu esqueci de falar, mas não esqueci não, que é o professor de educação física, que ele vai chegar lá no finalzinho para assumir esse paciente quando a gente finalizar o nosso trabalho todo, né, de liberação das disfunções respiratórias e esse paciente se sentir já estabilizado, ele vai ser referenciado a um professor de educação física para que esse professor de educação física dê continuidade e melhore a performance do nosso paciente, tá? E aí ele foi, né? Graças a Deus ele passou e se recuperou. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, aí a gente vai discutir a fisioterapia pós-alta do Covid, né? É todo mundo que tem que fazer a fisioterapia? Não, gente. Não todos os pacientes infectados são obrigatoriedade de ter sequelas e queixas e que venham procurar a fisioterapia respiratória. Mas todos os pacientes do grupo de risco, principalmente, que são aqueles que já têm comorbidades respiratórias prévias, tá? Aqueles que passaram por intervenção hospitalar por alguns dias, muito provavelmente apresentarão um ou mais fatores, ou seja, uma ou mais queixas que já foram citadas anteriormente das sequelas, e tais sequelas sim necessitam de intervenção profissional. Nossa. Então, nem todo mundo que teve Covid vai fazer fisioterapia respiratória, tá? Mas todos que tiveram Covid e tiveram recuperação com sequelas precisarão de fisioterapia respiratória sim, tá? Além das técnicas respiratórias, a gente vai entrar também no nosso curso falando sobre endurance, sobre treinamento aeróbico, tá? Então a gente vai trabalhar como se fosse uma estratégia fundamental para melhorar essa função desse paciente, a tolerância aos exercícios esses das atividades de vida diária, das AVDs, tá? Não vou querer que ele corra 1, 2, 3 quilômetros, não é isso. O que eu quero nesse momento é que ele consiga tomar seu banho, lavar o seu cabelo, né? Nós somos mulheres, sabemos o sacrifício que é ficar com o braço assim secando, usando secador, secar o seu cabelo, fazer sua chapinha, fazer os seus cuidados corporais, varrer o seu quarto, trocar os lençóis da sua cama, retirar, né, os lençóis, os travesseiros e trocar e forrar de novo a cama. São coisas que parecem pequenas, mas que levam a uma demanda energética para a questão de cardiovascular e respiratória muito importante. E isso é o que a gente está, esse é o nosso foco, ok? Esse treinamento, né, para melhorar a tolerância ao esforço, comumente a gente vai utilizar alguns aparelhos. Aí eu começo a ver, bem, eu vou precisar de ter determinadas, ou espaço, ou aparelho, ou eu vou precisar sair com o meu paciente na rua mesmo, literalmente, para caminhar, porque eu vou precisar fazer com os exercícios aeróbicos. Exercícios aeróbicos necessitam de um médio espaço, né, não tão pequeno, mas também não tão grande, se eu trabalhar escada ou rampa, ou coisas pequenas, ou de recursos, de máquinas, de aparelhos, como a bicicleta estacionária, o transporte, a esteira, são o slicer, e aquele que fica para frente, para trás, para frente, para trás, são equipamentos
que vão dar o meu suporte se eu puder adquiri-los no meu consultório, se eu tiver espaço físico para isso. Caso eu não tenha logística para isso, ou seja, não dá. O meu consultório é muito pequenininho, eu tenho uma maca, uma mesa e os meus materiais. Eu não tenho condição de botar uma esteira aqui dentro. A gente vai trabalhar fora, a gente vai trabalhar em ambiente. A gente vai trabalhar marcha estacionária, né? Como diz tem vários vídeos no YouTube agora, walk indoor, né? Ou seja, caminhada dentro de casa. O paciente vai realizar marcha, exercício, ó, um pequeno espaço para frente, para trás, né? Utilizar os braços. E com isso eu tô melhorando o condicionamento aeróbico, tá? É o treinamento pequeno, não exige grandes investimentos. Agora, se eu quiser monitorar uma monitorização mais fina, é claro que uma esteira vai me dar a velocidade, vai me dar a inclinação que esse paciente está fazendo, né? E eu vou poder fazer uma reavaliação mais esmiuçada, né? Mais organizada. Mas não significa que eu não possa fazer com exercícios num pequeno espaço, né? Com ritmo, isso é necessário, preciso de uma música, né? Que tenham ritmos e músicas de ginástica, mesmo músicas de academia, músicas que tocam, né? E essa música precisa de um ritmo para que eu tenha um condicionamento. A gente vai trabalhar com esses tipos de materiais, ok, gente? Então, é comumente realizado 3 a 5 vezes por semana, tá? A gente vai utilizar bicicleta ergométrica, esteira, elíptico, slicer. A gente pode utilizar o espaço mesmo, uma caixa de som e fazer exercícios ritmados, com pequenos deslocamentos, ok? É por um tempo de 20 a 60 minutos, não todo esse tempo de exercício, incluindo aí exercícios respiratórios, manobras, incentivadores, técnica de conscientização respiratória e uns 15 a 20 minutos de exercícios respiratórios de característica aeróbica. E isso vai evoluindo. Muitos pacientes não entram logo na primeira, na segunda, na terceira consulta com um condicionamento aeróbico, porque ele não tem condição. A gente vai começando a reverter as atelectasias, abrir o parênquima pulmonar, melhorar a troca gasose, melhorar a saturação desse paciente, trabalhar com a sensação diafragmática e quando eu vejo que ele já está no ponto, aí a gente entra com os exercícios respiratórios, os exercícios físicos de condicionamento aeróbico. Então, resumindo, gente, como é que é o nosso trabalho aqui? Né? É o que está sendo mostrado aqui para vocês. Como é que eu vou trabalhar isso com o meu paciente? Bem, eu tenho que dar a esse paciente diversos suportes terapêuticos. Então, é claro que as técnicas respiratórias expansivas, elas são o marco-chave. Eu tenho um paciente que vem para mim com dificuldade de expansibilidade torácica, por conta da própria doença, que é uma doença que restringe, é uma doença restritiva, tá? E por isso fica com uma sequela, com uma dificuldade de expansibilidade pulmonar. Ok, então eu vou lançar mão de diversas técnicas que a gente vai discutir, que são técnicas respiratórias expansivas. Vou entrar logo em seguida, assim que eu perceber que o paciente tem condição, tá? Eu vou entrar com o quê? Com treinamento físico. Esse treinamento físico, ele vai entrar tanto localizado para melhorar o trofismo muscular, né? Tônus e trofismo muscular perdido pelo tempo de internação prolongado, mas também para o condicionamento cardiovascular, através dos aparelhos ou exercícios estacionários ou caminhar com o paciente em ar ambiente, fora do consultório, se for o caso, ou pela calçada, em praças, etc. Além disso, a gente tem um outro universo de pacientes que também tiveram Covid, que são os pacientes DPO6, que são os obstrutivos, que são os retentores crônicos,
né? Aqueles que são hiperinsuflados, os que têm efisema pulmonar, os que têm bronquite crônica, os que têm asma, os que têm bronquiectasia e que também contraíram Covid, saíram da Covid e ficaram com sequelas, mas a patologia de base continua. Então, para esses pacientes, as manobras desobstrutivas elas são encaixadas, porque eles vêm também com queixa de hipersecretividade. Quando a gente faz esse suporte, né, expansibilidade, melhora da expansibilidade, melhora do condicionamento físico, músculo-esquelético e cardiovascular e melhora da higiene brônquica, a gente tem uma resposta terapêutica muito boa, tá? Eu gosto muito da fisioterapia respiratória, né? Por isso que eu me especializei nessa área, principalmente porque é uma área da fisioterapia em que o que a gente faz aqui, a gente vê ali, rápido. Não desmerecendo a neurologia, não desmerecendo a ortopedia ou a dermatofuncional, nada disso. É porque a sensação do bem-estar, para mim, profissional, é muito grande. E eu gosto muito, porque o que eu faço aqui, na semana que vem, o paciente já tá, nossa, já tô me sentindo diferente. Quer dizer, as respostas vêm muito rápido. E aí, quando a gente começa a perceber que o paciente já está começando a fazer suas atividades diárias com quase nenhum esforço, que ele já diminuiu a dispneia, que a tosse já está praticamente que abolida, que ele já tem o retorno à sua vida de básico, à sua vida anterior, né? Como ele fala, eu não sou eu mais, eu me odeio, eu não sou mais o mesmo, e ele começa a se reconhecer, é hora da gente começar a fazer orientações e reeducação e preparar uma reavaliação para que esse paciente tenha alta e se recupere. Essas orientações e reeducações, elas são de característica multidisciplinar. Então, eu como fisioterapeuta, eu vou sempre orientá-lo sempre a prestar atenção no seu padrão respiratório, a praticar atividades físicas com suporte do profissional de educação física, ajudá-lo a escolher qual atividade física tem melhor, não seria perfil, mas seria encaixe ao seu biótipo, ao seu estado, né? É um paciente que tem múltiplas artroses, é um paciente que tem hernia de disco, é um paciente que... Nós estamos pegando um pacote, né? A gente não está pegando só uma Covid, a gente pega um ser humano. E cabe ao fisioterapeuta escolher, com orientação pós nossa alta, que já está quase chegando no nosso caminho de dar alta para ele, que atividades físicas ele vai procurar pelo educador físico, para o educador físico elaborar, que não comprometa suas articulações, seus ossos, seus músculos, sua postura, etc. E aí a gente vai escolher, referenciar esse paciente para hidroginástica, para lamba aeróbica, dança aeróbica, zumba, etc. Esse vai fazer mais uma natação, esse aqui vai ficar mais na musculação, e isso faz com que a gente tenha não é que a gente determine, porque cabe ao profissional de educação física esse perfil de determinar qual é a melhor atividade, mas cabe ao fisioterapeuta avaliar que proposta de exercício não vai prejudicar as suas comorbidades que ele já vem carregando, tá? Então, a gente orienta, não determina, não prescreve, a gente orienta, e essa é a parte de orientação e reeducação. Reeducação alimentar cabe ao nutricionista. Reeducação funcional, principalmente de padrões respiratórios, de postura, de levantar da cama, postura para sentar para trabalho, mesclar trabalho com atividade física. Nós estamos em época de quarentena, muito tempo sentado, então às vezes tem hora que eu estou fazendo esse vídeo sentada, tem hora que eu estou fazendo ele em pé. Da mesma forma é importante a gente fazer isso com os nossos pacientes, dar um time para ele levantar, para ele fazer um alongamento, para ele fazer uma atividadezinha, depois ele volta para o seu computador, para o seu celular, para o seu laptop, enfim, para continuar o seu home office. Então, essa é a fase de orientação. Na reavaliação, o nosso papel qual será? Qual é a nossa atuação do fisioterapeuta na reavaliação? É fazer, sim, um estudo de tudo que veio pra gente, tudo aquilo que a gente conseguiu melhorar, quais são os pontos que ele precisa ainda investir,
né? Se ele vai ficar 3 vezes por semana, se ele precisa ficar uma vez por semana, continuar a fisioterapia, mas não tanto tempo, apenas 1 ou 2 vezes por semana. Se ele pode ser referenciado para dentro da fisioterapia, propriamente dito, para uma outra área. Então, por exemplo, eu vou referenciar esse paciente para fazer uma acupuntura, para fazer uma drenagem, uma massoterapia. Tudo vai depender de cada paciente, porque cada paciente é único. A gente não tem um paciente de Covid feito num pacote embrulhadinho, não. A gente tem um ser humano que tem toda uma história de vida e que teve Covid também. E aí a gente vai dar esse suporte para esse paciente através da reavaliação. E essa reavaliação, ela é importante ser escrita, como forma de relatório e carimbada e assinada por nós profissionais e entregue para o paciente para que o mesmo possa entregar aos outros membros da equipe que estão tratando dele, né? Nem todo mundo tem o benefício de estar numa clínica multidisciplinar e que na porta da frente está a nutricionista, na porta do lado está o psiquiatra, na porta do lado está o pneumologista. Não é assim. A gente às vezes trabalha num consultóriozinho sozinho, mas estamos trabalhando e nosso trabalho é importante e precisa ser conhecido pelos outros membros da equipe, para que todo mundo saiba o que todo mundo está fazendo. Isso chama-se ética profissional. Isso a gente precisa fazer nessa reavaliação, esse relatório para ser entregue ao paciente e, consequentemente, aos outros profissionais. Então, orientar o paciente que esse relatório deve ser entregue a todos os profissionais de saúde que estão atendendo ele, para que todos nós, e esperar que algum profissional de saúde nos dê o feedback, que o pneumologista nos dê o feedback, que o nutricionista nos dê o feedback, né? Que o profissional de educação física nos dê o feedback, que o psiquiatra, o psicólogo também nos dê o feedback, para que a gente consiga ter um serviço top, padrão gold, né? Depois disso tudo, se ele estiver em condições, a gente vai fazer a alta. Na alta, a gente vai fazer um relatóriozinho de alta, que é uma cartinha determinando que ele está em condições de já ser liberado da fisioterapia, né, respiratória pós-Covid, que foi para onde ele procurou, tá? E referenciar, se for o caso, referenciar para outras especialidades. Se no meio do nosso tratamento a gente percebeu que ele tem uma questão dermatológica que precisa ser investigada, que ele tem uma questão oftalmológica que precisa ser investigada, enfim, endocrinológica, essa diabetes dele tá meio que sem compensar, procure um endocrinologista, solicito avaliação, acompanhamento da clínica da endocrinologia, eu solicito avaliação e acompanhamento da clínica da neurologia e assim por diante, tá? Isso a gente chama de referenciação ou referenciamento do paciente para outros membros da equipe fora da Covid, né? Não é Covid, mas eu percebi que tem coisa aí que tem que ser pesquisada e avaliada, ok, gente? Nesse slide, a gente trabalhou como é, grosseiramente, a nossa atuação dentro do nosso ambulatório, do nosso consultório, da nossa clínica, como profissional de segunda linha, de guerra, de batalha, para a gente vencer definitivamente, né? Se Deus quiser, né, a nossa guerra contra esse vírus e contra as agressões que esse vírus impôs aos nossos pacientes. Muito bem, mas e quais são os objetivos específicos da fisioterapia respiratória para nosso paciente de Covid? Vamos lá? Número 1, redução da sensação de dispneia. Do meu ponto de vista, um dos principais objetivos terapêuticos. É o que faz ele te procurar no consultório. É a sensação de falta de ar remanescente. É a sensação de não conseguir puxar o ar adequadamente. É o cansaço por mínimos esforços. E aí a gente tem... Passa passarinho. E aí a gente tem um desses nossos objetivos exatamente isso, né? Trabalhar essa sensação de dispneia, tá? Número 2, prevenir, expandir a atelectasia residual, né? Prevenir se esse paciente não entra com nenhum tipo de atelectasia. Ele fez a TC, ele fez o raio-x e não tá com atelectasias, apenas está com essa sensação
essa fraqueza muscular respiratória, levando essa sensação de dispneia. E reexpandir, né, através das nossas técnicas de expansão pulmonar, é restabelecer os volumes e capacidades pulmonares na sua integridade e que com isso eu vou fazer o quê? Ao recuperar os volumes e capacidades pulmonares, eu mantenho, já é o quarto objetivo, a integridade das trocas gasosas e com isso, o que eu faço? Eu oxigeno o corpo inteiro adequadamente, né? Eu tenho uma função pulmonar muito importante, né? Que é receber esse oxigênio e passar esse oxigênio para os tecidos. Então, através da integridade das trocas gasosas, eu mantenho essa função da hematose, muito importante, porque eu mantenho a funcionalidade de todos os outros órgãos e vísceras e sistemas e tecidos do nosso corpo. Favorecer a mobilidade diafragmática e caixa torácica é importante, porque é uma patologia restritiva, né? A gente tem em pneumofuncional a classificação de pneumopatias restritivas e pneumopatias obstrutivas. As restritivas, elas cursam com dificuldade de mobilização de caixa torácica, que é muito importante para quê? Para promover a entrada do fluxo e a saída desse fluxo aéreo adequadamente. Então, trabalhar com manobras de mobilização de caixa torácica, de exercícios associados a membros superiores, de manipulação nitidamente, propriamente manual dessa caixa torácica, isso vai favorecer a complacência de caixa, né? A elasticidade de expansibilidade e de reclusão. Expande e volta ao normal. Então, isso é necessário ser feito. E o paciente, ele tem uma certa rigidez, ele vem com uma certa endurecimento disso. A gente vai trabalhar esse favorecimento dessa mobilidade. E, além disso, a gente ainda tem que favorecer a clearance mucociliar nos pacientes que são retentores, nos pacientes que retêm secreção, nos pacientes já de um grupo de comorbidades chamados DPO6, né, que é doença broncopulmonar obstrutiva crônica. E esses pacientes, eles têm a tendência de reter secreção. E favorecer a clearance mucociliar é favorecer a higiene brônquica, é favorecer a retirada desse muco, porque o muco em excesso, por sua própria característica física, água, proteínas, eletrólitos, é cultura para bactérias. E tudo que a gente não quer é uma nova infecção para esse paciente. Muito bem, queridos, e com isso a gente fechou o nosso primeiro módulo do nosso curso, que é o módulo introdutório, ok? Peço de novo desculpa pelos barulhinhos por fora dos passarinhos, dos animaizinhos, porque nós estamos fazendo esse curso justamente no período de quarentena e eu estou em casa, né? Eu coloquei o nosso fundo aí do chroma key, comprei esse material todo para ficar em casa e eu não estou no consultório fechado, onde eu tenho um isolamento acústico melhor. Então aqui a gente está literalmente numa varanda da minha casa, um local aberto com uma boa luminosidade e os animaizinhos fazendo sonzinhos deles. Mas dá para ouvir bem minha voz e o objetivo do nosso curso não vai ficar nem um pouco comprometido com esses detalhes de mídia firula. Não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Vamos para o nosso próximo módulo. Um abraço e até mais.